dia 20 de novembro foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, data usada para reflexão sobre a importância do afrodescendente para a formação da cultura e das sociedades brasileiras. No programa de hoje eu converso com a Aretusa Santos, mestre em educação, integrante da comissão que organizou as comemorações do Mês da Consciência Negra aqui em Juiz de Fora. Seja bem-vinda, Aretusa. Aretusa, diz para nós por que o dia 20 de novembro? Muito obrigada, Leão. O dia 20 de novembro é considerado o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares e o próprio Quilombo dos Palmares é considerado como um ícone da luta contra a desigualdade racial. O Quilombo de Palmares é considerado por muitos historiadores como a primeira sociedade, a primeira comunidade socialista do Brasil. Por quê? Porque no Quilombo existiam brancos e negros. Toda a população, todas as pessoas que tinham algum tipo de discordância, insatisfação com o sistema posto, tendiam a buscar o Quilombo. E nesse Quilombo tinha toda uma estrutura e organização considerada uma sociedade comunista, uma comunidade socialista. Os quilombos a gente poderia considerar como se fosse um refúgio? Um refúgio e uma alternativa ao sistema, um outro sistema funcionando no interior daquele sistema na época escravocrata. O sistema que ia de encontro, às leis vigentes da época. Ia de encontro às leis vigentes da época, incomodava e se se consolidava de uma forma alternativa. Como você disse, eram considerados comunistas da época, Exatamente. A questão da revolta. Qual a importância desse período de lá para cá, que foi aí que surgiu todo o movimento dos afrodescendentes com relação à libertação? Qual a importância que você vê nessa questão dessa luta histórica dos afrodescendentes aqui no Brasil? A luta histórica é fundamental, É importante colocar que é uma luta que existiu antes, durante e até os dias de hoje em relação ao sistema escravocrata. Diferente do que a história, provavelmente a história que nós estudamos na escola, que é uma história que mostrava a população negra submissa e totalmente oprimida e subordinada ao sistema escravocrata, os estudos atuais, principalmente na área de história, demonstram resistências cotidianas o tempo todo. Então, o Quilombo dos Palmares é um ícone que identifica várias outras lutas que ocorreram antes do próprio Quilombo, durante, e se torna também um ícone na luta nos dias de hoje. Importância fundamental para que nós consigamos promover na sociedade brasileira, de fato, uma democracia racial. Hoje, a democracia racial na sociedade brasileira é um mito. A luta identifica que nós queremos que se torne uma realidade. Nós estamos falando de uma época do século XIX, nós já estamos no século XXI. O que mudou de lá para cá? A luta tem provocado algumas mudanças. Muitas coisas mudaram. Outras coisas se reorganizaram, criaram novos rótulos e permaneceram. Quais permaneceram? A clara divisão socioeconômica entre brancos e negros no Brasil permanece. Em Juiz de Fora, eu poderia citar o Brasil como um todo, mas falando em Juiz de Fora, que é onde todos nós convivemos, os condomínios privados têm cor e as favelas também têm. E aí você vê a divisão racial nessa questão socioeconômica. Isso permanece, com outro rosto, com outras justificativas historicamente construídas. Colocou-se uma justificativa inicial voltada para uma questão religiosa, de que haveria uma população que precisaria se dirigir ao caminho de divindade, não se sustentou. No século XIX, a ciência veio dizer que a população negra era submissa, não se sustentou. Hoje, nós tentamos sustentar esse sistema desigual, dizendo que existe uma democracia racial
e que as pessoas não conseguem por méritos ou desméritos individuais. Também não se sustentou. Fato que nos leva hoje à busca de políticas públicas de reparação, de discriminação positiva e de afirmação dessa população, identificando que a ideia de que o problema é individual também não se sustentou. Hoje nós sabemos que o problema é institucional, o problema é social. As pesquisas demonstram que o Brasil ainda convive com um racismo estrutural e institucional, que é muito sério, porque se ele é estrutural, eu estou dizendo que toda a estrutura brasileira se pauta em concepções racistas. E se eu estou dizendo que ele é institucional, eu digo que as instituições contribuem para a permanência desse racismo estrutural. Aretusa, há uma teoria que diz que os próprios afrodescendentes também se autodiscriminam. Isso é verdade? Sem dúvida, isso é verdade. Na medida em que a sociedade brasileira se estruturou numa forma de relacionamento pautada em critérios racistas e institucionalizou esses critérios, eu estou dizendo que nas relações no interior de uma instituição de saúde, hospitais, postos de saúde, existe racismo. Eu estou dizendo que na escola existe racismo. Eu estou dizendo que na TV existe racismo. Eu estou dizendo que em todas as áreas de relação humana existe racismo. Como que uma sociedade que cresce num sistema todo racista vai deixar de ser racista? Então eu digo, e uma coisa que eu costumo falar com amigos, e eles dizem que eu sou muito radical nessa afirmação, eu digo que todo brasileiro nasce racista. Isso é importante saber. E isso põe por terra o mito da democracia racial. Mas você diz que todo brasileiro está incluído, tanto os brancos como também os afrodescendentes. Qualquer cor de pele. Se houvesse um verde, se houvesse um azul, convivendo nessa sociedade brasileira, ele nasceria racista. Tem um estudioso dos estudos culturalistas, o Stuart Hall, que diz, no livro da Diáspora, que nós somos definidos antes mesmo de nascermos. Por quê? Porque antes de nascer, no próprio processo de gravidez, já existe uma expectativa sobre aquela criança que virá. E uma expectativa que se pauta também em critérios raciais. Vou citar o exemplo de uma amiga negra, o esposo branco, grávida. Passou por uma situação em que uma amiga de infância, muito amiga, muito querida, disse para ela: não se preocupe, eu estou rezando e com toda certeza o seu filho vai puxar seu esposo, ele vai nascer branco. Então, eu estou dizendo que existe uma expectativa para todos nós antes mesmo, de nascermos. São as concepções prévias, que o próprio ser humano, que é natural do ser humano. Olha, Aretusa, eu queria saber, no dia 20, esse dia 20, que foi a partir do Quilombo dos Palmares, do Zumbi, isso aumentou, favoreceu a questão da visibilidade das dificuldades enfrentadas pelos afrodescendentes? Tem dois lados o dia 20 de novembro. Ele favorece na medida em que, por ser uma data comemorativa e o Brasil tem um histórico de se pautar em datas comemorativas, ele favorece a discussão. Então as pessoas estão mais interessadas em ouvir. É o período em que o movimento negro é mais solicitado. As escolas nos solicitam para palestras, as TVs, as rádios nos solicitam, mais notícias se buscam, vídeos, etc. Então facilita sim, por esse lado. Por outro lado, dificulta porque as pessoas tendem a concentrar essa discussão somente nessa data, quando na realidade ela precisa ocorrer durante todo o ano. Se nós falamos de uma prática que é diária, o combate também precisa ser diário. Você está querendo dizer que o Dia da Consciência Negra são todos os dias do ano? O Dia da Consciência Negra são todos os dias do ano. E não só, eu considero importante refletir, veja bem, se eu comento que todo brasileiro nasce racista, o Dia da Consciência Negra não é só para os negros, é para todos os brasileiros. No momento em que eu reconheço que pode existir racismo em mim, eu passo a ter uma ação mais reflexiva comigo e a me reeducar.
né, vários documentos do governo federal, inclusive as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações interraciais, diz que o Brasil precisa reeducar as relações. Nós precisamos reeducar o nosso olhar, né? No cotidiano nós percebemos isso. A população negra é esperada em determinadas posições sociais consideradas subalternas. Não necessariamente são subalternas, mas de fato trazem diferenças de remuneração. Quando as pessoas negras estão nessa posição, todas as pessoas lidam com isso com muita naturalidade. Quando a população negra começa a ascender e ocupar outras posições, a naturalidade já não existe mais. Existe sim um estranhamento, existe aqueles 5 minutos, aqueles 5 segundos que a pessoa recupera e conversa com você, né? Eu estou procurando a coordenadora, onde ela está? Sou eu. Tenho 5 segundos para se reestruturar. Ah, é você? Nossa, mas você é tão novinha, né? Então tem esse cotidiano que nós precisamos reeducar. É como se fosse um preconceito. É um preconceito. É um preconceito, né? Segundo você. Aretusa, durante essa semana, né, da Consciência Negra aqui em Juiz de Fora, vocês realizam várias situações, eventos, entre elas alguns debates. Sim. Que, por exemplo, vocês colocaram a inserção do negro no mercado de trabalho, cotas universitárias, discriminação, identificação de etnias, moda e beleza negra. Certo. Vamos falar um pouquinho, mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje absorve o trabalhador afrodescendente? O mercado de trabalho está crescendo nessa absorção do trabalhador negro afrodescendente. Porém, de forma ainda muito tímida e também com essas dificuldades de áreas de ascensão, de promoção. Algumas pesquisas apontam que os cargos de maior remuneração econômica na área privada quase não são exercidos pela população negra. Eu digo quase, para não dizer que não são, porque com toda certeza existem aí os escapes, existem as resistências e outras ações ainda mínimas, quase invisíveis. Agora, já na área pública, que exige concurso, que exige comprovação, esse mercado de trabalho tem se ampliado em função das estratégias mais democráticas. Leitores, nós vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre as cotas universitárias. Eu volto já. Voltamos com o Culto Circuito. Hoje converso com Aretusa Santos, mestre em educação e ativista na luta afrodescendente. Aretusa, no bloco anterior nós falamos exatamente das questões problemáticas que vocês discutiram durante a Semana da Consciência Negra. Certo. Vamos falar das cotas universitárias. As cotas elas são justas, elas são válidas? As cotas são válidas. Justiça começa a se realizar através das cotas. Não dá para dizer que as cotas são justas. As cotas são uma discriminação positiva. O que é justo? Justo é um sistema que abriga a todos. E essa experiência nós ainda não temos no Brasil. E acreditamos que começamos a construir com as cotas. Na medida em que as cotas trazem o perfil de escola pública e no interior da escola pública traz o perfil racial. Então, as cotas começam a dizer que o espaço universitário é para todos, diferente das nossas histórias e das nossas trajetórias. Eu formei numa Universidade Federal, a Universidade Federal de Juiz de Fora, no período antes das cotas. E hoje, ainda convivendo nessa universidade, participando de grupos de pesquisa, participo aqui do grupo de pesquisa ANIME, na Faculdade de Educação, e o grupo de pesquisa LEFOP, também aqui na Faculdade de Educação, de Juiz de Fora. Digo que hoje a estética universitária já é outra estética a partir das cotas. Já existe uma estética mais democrática. Hoje você vê pessoas de vários níveis sociais, de várias cores, frequentando a universidade. É isso que nós temos que atingir. Então, olhando por esse enfoque, as cotas sim têm um imperativo de justiça. Mas você acredita que essas cotas são suficientes para o atendimento à população afrodescendente? Não.
as cotas não são suficientes para o atendimento da sociedade, da população afrodescendente. Por quê? A população afrodescendente hoje no Brasil gira em torno de 53%. E as cotas são menores que isso, 50% ainda hoje para a escola pública e no interior desses 50%, 25% para a população negra. Então as cotas ainda não atingem o percentual de população negra no Brasil. Mas ela inicia esse processo na medida em que a inserção de um indivíduo, de uma família na universidade tende a mudar a trajetória de toda essa família. Então nós acreditamos que no futuro essa cota vai conseguir promover sim essa igualdade racial nas universidades públicas. Tanto que hoje essas cotas, se antes elas estavam voltadas para a autonomia universitária, em adotar ou não o sistema, hoje ela é lei e ela vai ser obrigatória em todo o Brasil. Aretusa, em 2010 foi instituída a Lei da Igualdade Racial e um ano depois foi feito o regimento, estabelecido o regimento da igualdade social, que é exatamente o regimento que estabelece todos os movimentos sociais na nossa sociedade. Você acredita que esse regimento ele veio para contribuir? Sem dúvida, o Estatuto da Igualdade Racial veio para contribuir e para nos desafiar a colocá-lo em prática. O Estatuto da Igualdade Racial estabelece algumas orientações para os diferentes níveis da sociedade brasileira: saúde, educação, comunicação, mercado de trabalho, de ações de promoção da igualdade racial. O que esse Estatuto quer? Ele quer que no futuro possamos proclamar a democracia racial no Brasil. E você acha que na prática isso existe? Na prática, ações ainda limitadas já existem. A ideia é que essas ações sejam expansivas, que totalizem, a sociedade brasileira, que atinjam a todos os setores da sociedade brasileira. Aretusa, a própria cultura afrodescendente foi uma das grandes responsáveis pelo Brasil que é hoje. Certo. Você acredita que essa mesma cultura foi o diferencial? Essa mesma cultura é o diferencial. Todos os povos, inclusive próprios africanos, quando vêm ao Brasil, identificam um jeito de ser brasileiro muito diferente. E é óbvio que o jeito de ser brasileiro sintetiza a contribuição de vários povos, a Europa, a Ásia, a África, mas nós temos muito da cultura africana, mas sobretudo a cultura afro-brasileira no nosso modo de ser brasileiro. A figura principal que os próprios afrodescendentes cultuam é do Zumbi dos Palmares, que morriam em luta naquilo que ele acreditava. Até que ponto o Zumbi dos Palmares pode influenciar as novas gerações? O Zumbi dos Palmares é considerado um ícone da resistência e da referência à luta afro-brasileira. Mas junto e após o Zumbi, temos outras referências: a Cutirene, Dandara, Chico Rei, Luísa Maim, outras referências de luta que historicamente passaram pela sociedade brasileira, inclusive na atualidade, Abdias Nascimento, Newton Santos e vários outros teóricos, intelectuais, militantes que trabalham em prol da igualdade racial no Brasil. Então eu vejo o Zumbi dos Palmares como um ícone, mas existe sim uma continuidade dessa luta e uma continuidade que ocorre inclusive em cada lar, em cada família, que educa os seus filhos para a resistência ao racismo cotidiano. Nós temos aí algumas frases na ONG onde eu trabalhei muitos anos, a ONG Achei Criança. Fizemos um concurso de frases que falasse sobre zumbi. E uma das crianças criou uma frase que eu achei perfeita, que dizia: Zumbi dos Palmares está presente em cada sorriso da população negra brasileira. Achei fantástico, porque de fato traz a ideia de uma resistência e de uma forma negra, afro-brasileira, de lidar com a luta, que é com o sorriso, que é com a festa, que é com o afeto. Aretusa, desde o início das lutas contra a desigualdade racial, quais as conquistas principais?
as principais conquistas? Olha, são muitas. Temos um presidente do Supremo Tribunal Federal, temos professores intelectuais negros, temos militantes nas comunidades, nos bairros negros e, sobretudo, temos negros e brancos na luta, o que demonstra que nós pensamos uma sociedade democrática. Não queremos um Brasil negro, queremos um Brasil negro, branco, indígena, queremos um Brasil igual. E hoje nós estamos conseguindo atingir isto através do colorido que a sociedade brasileira vem construindo em diversas áreas. O que nós queremos é que esse colorido exista nas diversas áreas. Esse colorido já existe nas favelas, esse colorido já existe na área das empregadas domésticas, esse colorido já existe em todas as áreas de menor remuneração no Brasil. Nós queremos que esse colorido atinja todas as áreas da sociedade brasileira. E já estamos vendo alguns pontos, algumas matizes. Então eu penso que isto sim é uma evolução, é um processo que o Brasil está passando e que com grande chance de, aliás, com certeza, de atingir. Recentemente nós vimos pela mídia, pelos meios de comunicação, a posse do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo. É um negro, é um afrodescendente. Isso muda alguma coisa? É uma referência importante. A escola tem o papel fundamental de trabalhar essa autoestima negra, essa democracia racial, essa reeducação das relações. Mas a escola, muitas vezes, é o professor em sua sala de aula. As referências nacionais são importantes. Então, o nosso ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje é uma referência importante para a população negra e para o Brasil como um todo. Nós vimos aí o trabalho desse ministro durante toda a CPI e ele se tornou, você vê na internet, nas redes sociais, um imperativo de justiça, um imperativo de promoção de um Brasil justo. Então eu penso que ele é uma referência brasileira, isso que é importante. Nós precisamos sair dos guetos e pensar e deixar de pensar negros para negros e brancos para todos e pensar em negros e brancos para todos. Desculpa, corrigindo, negros, brancos e indígenas para todos. Aretusa, recentemente também nós vimos ser reeleito para o maior cargo, o cargo mais cobiçado no mundo, a eleição do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Sim. Você acredita que essa eleição também possa vir a modificar a questão da visão dos afrodescendentes? Sem dúvida, a começar pela desconstrução do mito da democracia racial no Brasil. O Brasil foi identificado como um país democraticamente racial. Todas as discussões contra as cotas se pautam na crença de que existe uma democracia racial no Brasil, e os Estados Unidos sempre foi visto como o país racista, como o país que tem a divisão racial. No momento que um país elege primeiro um presidente negro, nos faz questionar de que democracia racial é essa no Brasil que nós estamos falando, que nunca elegemos um presidente negro e nem sequer colocamos candidatos à presidência negros. Nem sequer colocamos candidatos à presidência negros. Então, só isso já é uma referência para nós, para discutir, para rever, para repensar. E se nós temos aqui, na presidência do Supremo Tribunal Federal, um ministro negro como uma referência brasileira, digo que nós temos Barack Obama como uma referência internacional, como uma referência mundial. Vamos falar, porque o nosso tempo está acabando. Eu queria saber, com relação à mulher afrodescendente, a mulher, ela é discriminada ainda? Duplamente discriminada. Como nós, essa já é uma discussão longa no Brasil a esse respeito. Sem dúvida, a mulher negra ela é duplamente, triplamente discriminada. A começar pelo olhar erotizado que o Brasil construiu sobre essa mulher. É um olhar que reduz essa mulher a uma subcategoria. Outro dia assisti uma palestra
da Jeane Elisa, uma referência também de Juiz de Fora em relação à questão da militância negra, e que ela trouxe algumas das propagandas nacionais que veiculam no Brasil em relação à mulher em geral. E tinha uma propaganda, eu assisti na época, que falava de uma cerveja e uma cerveja preta, e colocaram o corpo de uma mulher negra para dizer: essa é uma cerveja preta, e colocou várias referências, gostosa, etc, etc e tal. E uma outra propaganda, falando de que uma determinada marca era para todas as mulheres, uma marca de um cosmético, era para todas as mulheres. A foto de todas as mulheres era branca. Então o Brasil ainda tem uma referência de mulher que não é negra, e uma referência de uma beleza erotizada que aí é só negra. Algo que reduz a mulher negra a uma subcategoria enquanto mulher. E aí poderíamos falar das estatísticas do mercado de trabalho, a mulher ainda que ocupa mesmo quando ocupa os mesmos cargos, recebe os menores salários, e toda uma relação cotidiana. Ela ainda continua sendo também discriminada pela própria sociedade. Ainda continua sendo. Para nós encerrarmos, nosso tempo está acabando, o que falta para melhorar o Estatuto da Desigualdade Social? Falta colocar em prática o Estatuto da Igualdade Racial. Falta colocá-lo em prática, em todas as áreas, inclusive nas relações familiares, em todas as áreas. Falta uma reeducação da sociedade brasileira para a igualdade racial. A nossa sociedade disse que era democrática, mas não praticou. Agora falta praticar essa democracia racial. Vereadores, eu queria agradecer a sua presença e essa brilhante explanação sobre a questão dos afrodescendentes no Brasil. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. Esse tipo de discussão. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos no canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Tchau.